eu retorno hoje para as nossas atividades aqui no escritório do MBL após a cirurgia e eu percebo, vamos dizer, as coisas muito mudadas, né? E pra gente ver como as coisas elas se alteram rápido, né? Porque é muito, pra mim dá uma agonia gigantesca eu ter que ficar, sabe, em casa, dentro de um quarto, numa sala, andando pra lá e pra cá, sem poder sair, sem poder tomar sol na cabeça, não sei o quê, e ver a quantidade de ataques sórdidos que o Kim Kataguiri sofreu, tá? Porque, via de regra, o bolsonarismo se organizou na quinta, sexta, sábado e domingo pra falar que o Kim Kataguiri é ladrão, tá? Ou seja, uma família que é famosa por ter protagonizado escândalos ridículos de corrupção que envolvem ter funcionários fantasmas para tomar o salário deles e assim constituir patrimônio em imóveis, que tem escândalos envolvendo joias ridículas, uso de lojas da Copenhagen para fazer lavagem de dinheiro, ou seja, uma família dada ao crime se juntar e decidir, não, vamos atacar o Kim Kataguiri, porque ele, enquanto parlamentar, decidiu tornar público e fazer, obviamente, um voto técnico sobre um tema que ele não ganharia nada votando favoravelmente. Se o Kim Kataguiri falar o seguinte, essa reforma é ruim, ou ela até tem pontos positivos, mas tá muito assodada a votação, vou votar não teria problema algum. Mas o compromisso dele é tal com a melhora institucional do Brasil, e uma reforma que melhore ainda que ainda não que perfeita, mas que melhore em alguma coisa a nossa loucura tributária, dar um passo à frente pro Brasil. Ele decidiu fazer isso, pra ele era ponto pacífico que ia fazer, e aí se junta essa família pra falar que o cara fez isso porque recebeu emenda. E mais, eles recortam um termo que a imprensa usou, falando que foi emenda Pix, e eles começaram, e aí, Kim, caiu o Pix, você recebeu um Pix de milhões. E, assim, a gente fez respostas e, enfim, a nossa resposta foi muito dura nos últimos dias. E seja pra Xaropinho, que é aquela figura grotesca, seja o Fernando Holliday, um dos piores seres humanos que eu conheci, tá? Uma pessoa, deve ser um sociopata, porque um cara pra ficar atacando os amigos dele com mentira dessa maneira, de forma absolutamente gratuita. Ninguém faz isso com ele. É um cara que tem gravíssimos problemas, né? Não merece solidariedade de ninguém. E outra gentalha que fica aí organizando esses ataques, tem que ser de uma crueldade e de uma desonestidade muito grande. E que a gente pelo menos aprenda que política é isso, porque se você se surpreende a cada dia que isso acontece, você sai do jogo, tá? É assustador o nível da mentirada que foi construída contra o Kim, mas nós fazemos enfrentamentos, nós peitamos a galera, trouxemos a verdade, e a verdade precisa ser trazida sempre, tá? E na verdade o Kim nem fez uma resposta muito histriônica nem nada, o Kim simplesmente falou a verdade, e a verdade basta por si só, mas nós fomos acompanhar, né, e hoje eu tava de volta ao escritório, e um dos motivos de eu não ter participado da live à tarde é que a gente tava fazendo um balanço de todos os últimos acontecimentos, perceber, assim, que houve essa quantidade absurda de ataques contra o Kim, e aí eu fui olhar os números de rede do Kim, o Kim cresceu, ele ganhou seguidores e não perdeu. E os ataques que estão sendo feitos contra eles são baseados numa bolha muito específica, uma bolha liderada pelo Carlos Bolsonaro, Kim Paim, aí vereadores e pseudo-parlamentares derrotados, alguns parlamentares que não têm muita prática no uso da língua portuguesa e tal. Essa galera se juntou, né, pra ficar fazendo esses ataquezinhos ali e tal, e são sempre eles. E aí a gente foi olhar, né, quem era essa bolha que tá atacando, os spaces, as lives, os grupos de WhatsApp que eles participam, e é uma galera maluca, é uma galera que discute seriamente se o Lula, que está sentado lá na presidência da República, é um sósia, se ele não tá usando uma máscara. Eles compartilham fotos falando que o Lula está com uma máscara, que é um outro cara, e eu não estou zoando. Eu estou falando, é este o nível das pessoas que estão atacando, tá? Acho que o Kim Paim é a representação perfeita disso, porque ele é ridículo e farsesco, como todas essas outras pessoas que acompanham ele. É um cara imbecil, que supostamente faz dossiês, que fica lá na Austrália com medo de tomar processo, recebendo doação da galera lá, pra fingir que tá fazendo algo, recebendo ordens do Carluxo aqui no Brasil, soltando teorias conspiratórias que nenhuma fica de pé, mente de forma, assim, desbragada, ele não tem nenhuma vergonha em mentir, e as pessoas ali seguem, acreditam. O problema é quando essa mentira ela se espalha em pessoas comuns, que não têm, vamos dizer, o hábito de ficar acompanhando detalhes do tipo, qual a diferença entre uma emenda impositiva ou o orçamento secreto? Uma emenda de 2022, ela é executada em 2023? Ah, foi da época do Lula, foi da época do Bolsonaro. Emenda Pix é o que? É um Pix do presidente na conta do deputado? As pessoas não sabem. As pessoas acham literalmente que um deputado recebeu um Pix da presidência da República. Tipo, Lula, tô te mandando um Pix aqui, vê aí se recebeu. Ah, caiu na conta 4 milhões. E aí você recebe esses questionamentos e você percebe, meu Deus, assim, é uma mistura de má fé, e é muita má fé, mas com muita ignorância, com uma população que tem uma indignação natural,
contra o poder estabelecido, contra o sistema, e essa indignação é necessária para você fazer qualquer mudança, só que em vez dessa indignação ser gasta com coisas produtivas pela parte das lideranças delas, ela é gasta com mentira, com piada de salão, com invenções ridículas, baseadas exclusivamente no medo de um determinado bando, que é esse grupo político do Bolsonaro, em se manter de pé e tentar calar qualquer coisa nova que surja, porque eles sabem que eles estão num processo de decadência avançado. A putrefação do Bolsonaro é vista no meio da rua, tá? É um cadáver gigantesco sendo comido por um monte de verme. Só que o cadáver, a galera falando, não, vai, ele vai levantar, ele vai seguir. Não vai! Bolsonaro, você acabou, meu velho. Você já era. Semana passada, o espetáculo de vocês foi o espetáculo de você perder o Tarcísio. Você submeteu o governador do estado de São Paulo a uma armadilha. Você levou ele pra uma reunião pública e nessa reunião pública você armou contra ele pra ele ser xingado e vaiado por parlamentares do PL, pra você interromper as falas dele, pra você humilhá-lo publicamente e demonstrar pra essas pessoas que quem manda é você. Você é ridículo. Um líder jamais faria uma coisa dessas. Você expôs ele a uma humilhação a ponto do cara ter que sair com segurança depois, com medo da galera que tava esperando lá fora e bater nele, no governador do estado de São Paulo. Isso é o que vocês fazem, vocês são ridículos, tá? Vocês são, eu nem digo uma quadrilha, vocês são bandinhos, vocês são uns piratinhas, uns coitados, tá? Vocês roubaram uma revolução, destruíram ela e vocês estão vendo a própria decadência ali, tá? O que vocês fizeram com o Tarcísio, que foi outro cara que se posicionou e melhorou a reforma. Na verdade, só teve reforma porque o Tarcísio trouxe uma solução política pra ela muito sensata. A solução que o Tarcísio trouxe foi uma solução muito sensata, respondendo um problema federativo que nós temos, que é real e que precisava ser tratado, e ele abordou e conseguiu resolver, ponto pro cara. Mas vocês não aceitam nada, vocês não aceitam que alguém que seja inteligente traga uma solução. Tudo tem que se submeter à vontade e o ego do senhor Bolsonaro. E o senhor Bolsonaro errou mais uma vez. Surge essa reforma, o senhor Bolsonaro vai e procura uma maneira de destruir a reforma, achando que, não, eu vou conseguir brecar. Você não conseguiu brecar. Porque a reforma não era do Lula. O Lula nem tem base ele próprio pra isso. Ele nem teria base ele próprio pra isso. Essa reforma já era consensual na própria legislatura anterior e você impediu ela de acontecer. Vocês queriam passar uma reforma horrorosa do Paulo Guedes pras empresas, que é a reforma de 2021, que aumentava o imposto sobre as empresas. Uma reforma que foi construída pela Receita Federal. Ou seja, você pediu pra raposa cuidar das regras do galinheiro. Essa gente, que eu volto a falar, uma gente maldita do bolsonarismo, precisa passar. Tá? Nós estávamos nos últimos dias enfrentando os Sleeping Giants e estamos acabando, e nós vamos dedicar assim muito, hoje eu vou tratar disso com o Ricardo, em brecar esse esquema horroroso, tá? De pressão em empresas pra tentar calar um veículo de imprensa, né? A galera do período da, ai, não, o Cala a Boca já morreu, não sei o que, vocês querem fechar um veículo de imprensa, vocês não escondem de ninguém, vocês querem fechar um veículo de imprensa que fala o que vocês não concordam. Bando de vagabundo. E nós devíamos estar focados nisso, junto com o nosso líder Juan Patrick. Temos que ficar brigando, ouvindo acusação mentirosa desse bando de parasita tipo Kim Paim, tá? Que vive indo lá na Jovem Pan, mas não faz nada pra ajudar ela. E na prática é isso que é o Bolsonaro. Ele usa os outros, desgasta a ponto dos outros desaparecerem, e aí ele vai, né? Aí vai pro outro hospedeiro. Hoje o hospedeiro dele chama-se Valdemar da Costa Neto. Aí tá lá, né, hospedeiro no Valdemar, lá, igual um bando de gafanhoto lá, babando, comendo o que pode comer. Michele gasta, Eduardo Bolsonaro gasta, Carluxo gasta, a família toda fica lá se refastelando. É assim que eu encerro, assim. Eu começo a falar dessa gente, eu fico muito puto. A direita não pode ser isso. E eles não conseguem aceitar que nunca dá certo. Tentaram cancelar o Kim no fim de semana, o Kim aumentou de tamanho. Lidem com isso, tá? E hoje a gente vai falar de coisas que nós estamos fazendo que vocês nem sequer imaginam. E não é nem da revista. Ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui. Então, eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.